gente linda! Como é que vocês estão? Todos bem por aí? Olha só, eu tô aqui hoje pra gente falar do estudo 17 da revista e o título é Lídia, mudar a mente e as atitudes. Bora animar aí? Bora pra aula! Na língua árabe, a palavra para coração é qalbi e deriva diretamente de qalaba, que significa girar. Portanto, o coração é um girador. A ideia por trás dessa palavra é que este órgão não está parado, mas se movimenta provendo vida. No grego, a palavra para coração usada no texto bíblico desta lição é cardia e denota, além do órgão físico, o centro da vida física e espiritual. Na história de Lídia, vemos que o Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem. A consequência disso foi uma mudança de mente revelada em novas atitudes. Deixar Deus abrir e movimentar o nosso coração é ter a certeza de que mudanças maravilhosas de mente e comportamento podem surgir. Foi isso que aconteceu com Lídia e pode acontecer com você. Muito bem, galerinha, como vocês viram aí no vídeo que rolou, o texto bíblico da lição tá lá em Atos, capítulo 16, a gente vai ler do 11 até o 15, e depois por fim eu vou dar uma lida só no versículo 40, então vamos para a leitura. Diz assim: Em Filipos, a conversão de Lídia, é o subtítulo. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo: Venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Agora o versículo 40 somente do mesmo capítulo. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Muito bem, lindezas! Agora que a gente fez a leitura do texto, então a gente pode conversar um pouco sobre Lídia, quem era, o que fazia e assim por diante. Então, a primeira informação que a gente tem é que Lídia era de uma cidade chamada Tiatira, que também era uma cidade da Ásia Menor, considerada como um centro da manufatura da tintura denominada púrpura. Então, embora ela fosse de Tiatira, agora a gente sabe também que ela estava morando em Filipos, que era ali uma outra cidade. E uma outra informação que a gente tem sobre Lídia, ela era uma comerciante, ela vendia a púrpura, que era uma tintura natural. E aí, então, como é que se extraía, como é que se conseguia essa tintura natural, né, a púrpura? Existem basicamente dois modos. O primeiro é quando você extrai de um molusco, que é uma espécie de caramujo marinho, e aí você consegue essa coloração. E um segundo modo para você conseguir essa tintura é quando você tem aquela plantinha chamada rúbia e da raiz dela você consegue extrair também essa coloração. A gente não sabe, a Bíblia não nos conta qual era o tipo de púrpura que Lídia comercializava, mas é muito provável que fosse a da planta, porque a do molusco era muito rara, né, e era muito valiosa também. Então, somente as pessoas que eram muito abastadas, ou seja, somente as pessoas que eram muito ricas, tinham acesso. Então, é muito provável que Lídia vendesse ali a da plantinha, né, de origem vegetal. De qualquer forma, pessoal, a gente sabe que Lídia não era uma pessoa pobre. Ela tinha um trabalho duro, ela tinha um trabalho árduo, ela também precisava ali pagar alguns impostos, como as pessoas da época faziam, mas ela era reconhecida como uma comerciante, respeitada pelo seu trabalho, então ela tinha uma certa autonomia financeira. E a gente sabe também que ela era uma mulher temente a Deus. No versículo 14 diz que ela adorava ao Senhor, né? Então, a conversão de Lídia gerou nela uma mudança de mente e por isso de comportamento, porque a gente sabe na sequência do texto que ela foi batizada junto com toda a sua casa.
né? E aí, aquilo fez nascer no coração dela um compromisso missionário, porque daquele momento em diante ela passaria a acolher as pessoas que pregavam a palavra de Deus. E isso é muito legal, porque foi na casa de Lídia que a igreja de Filipos teve origem, né? Que tudo começou. Quando Deus toca nela, quando o Senhor abre a mente de Lídia para que ela entenda todas as palavras de Paulo, ela se coloca ali à disposição, de certo modo, do evangelho, porque a casa dela vira ali um lugar para que todas as pessoas que pregassem a palavra pudessem ser acolhidas. Tanto que no versículo 40, nós lemos que Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Nesse mesmo capítulo, né, que conta a conversão de Lídia, quem ela era, o que ela fazia, a gente vê depois Paulo e Silas ali enfrentando um perrengue, né? Eles são perseguidos, eles são açoitados, eles são presos. E quando eles saem daquele lugar, para onde é que eles vão? Justamente para a casa de Lídia. Então, vendo um pouquinho da história de Lídia, o que ela fez, quem ela era, né? A transformação que Deus fez na mente de Lídia e, por consequência, o impacto que ela teve na comunidade, a gente pode destacar aqui 2 lições. A história de Lídia nos inspira a ser parte da comunidade, é o primeiro ponto. Né? O primeiro passo de Lídia foi se batizar e, por consequência, ela levou toda a família dela para esse caminho, assumindo publicamente que agora ela pertencia a Jesus Cristo. Então, o que é o batismo? O batismo é quando a gente realmente fala para Jesus, fala para as pessoas, fala para o mundo todo o compromisso que a gente tem de ser parte do corpo de Cristo, né? Falando para Jesus, eu aceito o Senhor ser o Senhor da minha vida, eu morro para as coisas antigas, eu morro para as coisas do mundo e agora eu faço um compromisso público diante da comunidade e com o Senhor de ser parte dessa comunidade de Jesus, né? E colaborar para o seu sustento e para que mais pessoas se aproximem dele, né? Então é quando você de fato reconhece, cara, olha, eu tenho consciência das minhas atitudes, eu tenho consciência daquilo que eu faço de errado, daquilo que eu faço certo, né? Então, porque eu creio em Jesus, eu assumo esse compromisso com ele e com a comunidade de forma pública, né? Sem segredo. Então, a experiência do batismo, tanto para quem vive, tanto para quem presencia, é muito significativa, sempre é. Então, aqui especificamente para o juvenis, muitas vezes vocês ainda não foram batizados, tem aqueles que são, tem os que não são, é normal, né? Porque a gente sabe que é um processo, né? Quando você tem essa consciência realmente daquilo que você quer, é uma escolha que você faz. Então, o meu conselho sempre é, cara, você que ainda não é, mas você que entendeu, você que quer que o Senhor seja o centro da tua vida, você que quer entregar a tua vida para Jesus, sabe? E ter esse compromisso com Ele e esse compromisso público, cara, não espere, sabe? Se batize assim que você puder. Converse com o pastor, com a pastora, com pessoas que vão te auxiliar, porque é realmente a melhor decisão que você pode tomar, sem sombra de dúvidas. Galerinha, o segundo ponto que a gente destaca da história de Lídia, do porquê que essa história nos inspira, é colaborar com a comunidade, né? A revista diz assim, ó, o processo de conversão de Lídia a aproximou mais de Deus e, por consequência, mais das pessoas também. Você já pensou, você já imaginou que ela era uma comerciante, então ela precisava de uma boa reputação, ela não podia ter uma imagem ruim, ela dependia disso para o trabalho dela, né? E quando ela se converte, ela realmente entende a importância da palavra de Deus, ela entende a importância das pessoas que pregavam a palavra de Deus, tanto que ela oferece a própria casa dela para que Paulo e Silas fiquem lá, né? E isso, de certo modo, poderia denegrir, poderia manchar a imagem de Lídia, uma vez que eles eram perseguidos, que eles não eram muito bem recebidos em diversos lugares por conta da fé que eles tinham, por conta do testemunho que eles davam. E ela, de certo modo, coloca a vida dela e da família dela em risco, mas ela entende que o fato dela ajudar nessa questão do evangelho, dela acolher essas pessoas, é muito mais importante, é muito mais significativo do que a reputação que poderia ser manchada ou que poderia trazer até consequências para ela. Ela realmente não se importa com isso. Essa atitude de Lídia, né, tudo que ela nos ensina me faz pensar muito numa coisa que a gente já tem falado com vocês ao longo das lições, que é a questão do relacionamento saudável com o próximo, com o nosso irmão, né? A questão de ter respeito, a questão do cuidado, a questão da gente ter essa sensibilidade para perceber aquilo que a gente precisa para ajudar o outro, né? Como a gente pode ajudar, como a gente pode ser útil na vida de cada um. Então, eu percebo que muitas vezes a gente até faz parte de uma comunidade de fé, a gente vai para a igreja, tudo bem, agora a gente está num período mais delicado, que é o período da quarentena, a gente não tem ido aos cultos presenciais, mas
mesmo assim, mesmo quando a gente ia, será que a gente só falava com aquelas pessoas naquele dia e depois a gente nem se lembrava delas? Então fica pra gente pensar, porque muitas vezes a gente não vai conseguir estar ali com as pessoas, né? Todo mundo que convive ao nosso redor 24 horas por dia, mas a gente pode lembrar delas em oração, a gente pode mandar uma mensagem, enfim, demonstrar que elas são importantes pra gente e que elas podem contar com a gente. E acima de tudo, não se importar com a tua reputação, porque muitas vezes tem aquele dilema ainda, né? Eu não vou falar com essa pessoa porque ela é cristã e o que vão pensar de mim? Então, que a gente possa repensar também as nossas atitudes e que a gente possa realmente assumir esse compromisso, como é o caso do batismo, né? Que a gente se assuma realmente um cristão verdadeiro, um cristão apaixonado por Jesus e que não vai ter medo das consequências ou das zoeiras que podem acontecer, né? Ou do bullying até que podem fazer quando a gente fala que a gente é um cristão. Então, em nome de Jesus, que você não tenha vergonha de professar o nome de Jesus, né? E que você seja parte desse reino e que pessoas possam ver em você o testemunho de Jesus e possam se aproximar dele por causa da sua vida. Amém? Muito bem, gente, lindeza! Partindo então para o final da nossa aula, para a gente concluir, a gente viu que Lídia era uma mulher que temia ao Senhor, adorava ao Senhor, mas isso ainda era muito pouco, até que Deus realmente abre o coração e a mente dela e ela traduz tudo isso em ações, em atitudes, né? Ela se torna uma mulher que age e isso é muito importante pra gente, porque muitas vezes mais importante do que você só falar algo é você realmente agir, é você realmente fazer, porque é aí que as pessoas vão ver que realmente você acredita naquilo que você diz, né? E Lídia fez isso também. Por meio da vida dela nasceu ali uma igreja acolhedora, uma igreja gentil, que foi a igreja de Filipos. E ela nos ensina então que a gente pode pedir essa transformação para o Senhor, uma transformação de mente, uma transformação de atitude todos os dias, né? E para que a gente reafirme diariamente o nosso compromisso com Cristo, o compromisso que a gente assumiu diante dele, acima de tudo, mas também diante da comunidade, como a gente viu, né? E para que a gente deixe também o Senhor usar a nossa vida como Ele fez com a de Lídia. Amém? E é por isso que eu quero orar agora por vocês. Então, vamos lá. Paizinho, muito obrigada por esta aula, muito obrigada por esta história inspiradora de Lídia, Pai. Obrigada porque com ela aprendemos também, Senhor, a ter as nossas mentes transformadas, as nossas atitudes transformadas pelo Senhor, Pai. Nós pedimos também esse compromisso que ela tinha contigo, Pai. Coloca isso em nossas vidas, coloca essa vontade de assumir o Senhor publicamente todos os dias nas nossas ações, nas nossas atitudes, Pai. Que não seja um evangelho só de palavras, Pai, mas que seja, acima de tudo, o Teu amor agindo em nós, por meio de nós, Pai. E que a gente possa passar isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nos ajude, fique conosco e nós nos entregamos a Ti, Pai, todos os dias, a todo momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, galerinha, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E vai rolar agora um depoimento de uma pessoa muito especial, se vocês quiserem ouvir, fiquem por aí, tá bom? Beijinhos, tchau! Oi, gente, eu tô aqui com a minha avó, linda, especial, e ela vai dar um breve depoimento pra gente. Vó, então começa se apresentando, falando o seu nome e a sua idade pro pessoal. Meu nome é Judite Soares Dias, tenho 85 anos e estou aqui firme aqui. Que bom. E vó, a senhora consegue se lembrar mais ou menos há quanto tempo a senhora tá na igreja? Olha, eu não tenho bem certeza, mas quase uns 40 anos já. Um bom tempo, né? Bom tempo. Um bom tempo mesmo. E 40 anos, então, é um tempo muito considerável. Eu queria perguntar se a senhora consegue se lembrar, então, das pessoas que estavam lá no comecinho, que ajudaram a igreja a se tornar o que é hoje. Consegue se lembrar de alguns nomes? Olha, o que eu me lembro bem é do seu Walter. O primeiro dia que eu fui na igreja, ele estava pregando. Dona Obede, Senhor Aparecido, Dona Aparecida, Dona Guilmar, Dona Raimunda, o senhor Zé Carneiro e a família dele. É o que eu estou, agora no momento que eu estou lembrando. E essas pessoas ajudaram então a igreja a se tornar o que é hoje, de certo modo? Ajudaram. E outras pessoas que também tinham lá, mas saíram, né? Foram para outra igreja. Ah, legal.
E, vó, qual é o sentimento de pertencer à Vila Penteado hoje? O que a senhora sente? É uma alegria muito grande que eu tenho de estar nesta igreja, né? Uhum. Porque ela me faz muito bem, eu gosto dos irmãos, os irmãos são muito legais, são todos, né, amigos da gente, do coração. E eu amo essa igreja de coração, amo mesmo. Ai, que bom. Faz parte da nossa vida, né? Da nossa família. Ah, que legal, vó. Que bom que você compartilhou, que a senhora compartilhou uma experiência, né? Lá do comecinho, que com certeza ajudou a igreja a se tornar o que ela é hoje, né? É isso, vó. Tem alguma coisa, um recadinho que a senhora queira deixar pro pessoal de casa, o pessoal que tá ouvindo? O que eu deixo é que eles continuem firmes na igreja, trabalhando, né? Porque isso é essencial na igreja. É um prazer muito grande da gente poder fazer alguma coisa, né? Então, é o que eu desejo para eles, que eles continuem firmes na obra de Deus, do Senhor, né? E continuem trabalhando firme. Tá bom. Né? Muito obrigada, vó, pelo seu depoimento, por compartilhar um pouquinho, mais ou menos, da aula, né? Porque Lídia também começou uma igreja na casa dela, também começou assim com algumas pessoas e foi crescendo, crescendo, crescendo. E em Penteado também foi um pouquinho semelhante, né? É isso aí. Pessoas que começaram e se tornou o que é hoje. Pouquinha gente, acho que eu não sei direito, mas acho que umas 3 famílias, e aí ficou o que é hoje. E a igreja que bom. Foi construída, né? Passou de geração em geração, então. Isso. Então, dá tchau pro pessoal, vó. Tchau, manda gente, um beijinho. Desculpa aí. Que a isso? Bruna me pegou de surpresa. Ah, foi ótimo. Manda um beijinho, vó. Beijinho pra todo mundo. Tchau, gente.